Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 57, o objeto de conhecimento, porcentagens. Problemas que envolvam o cálculo de percentuais sucessivos. E o detalhamento, problemas percentuais sucessivos e a determinação de taxas percentuais com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Muito bem, então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então vamos falar de matemática financeira, educação financeira. Vamos trabalhar com percentuais, aumento, desconto, mais especificamente com descontos, beleza? Então, vamos começar vendo esse VT sobre uma situação de um rapaz que vai comprar um tênis. Janiel foi a uma loja de calçados em busca de um novo par de tênis e encontrou um modelo que lhe agradou, com preço marcado em R$100. Ao se dirigir ao caixa para efetuar o pagamento, o vendedor apresentou duas opções: pagar à vista ou via Pix com um desconto de 10%, ou parcelar em 2 vezes no cartão de crédito. No entanto, Janiel decidiu propor algo diferente. Ele sugeriu aumentar o valor inicial em 50% e depois aplicar um desconto de 50%. Se o vendedor aceitasse essa proposta, quanto Janiel pagaria? A. Um valor superior a R$100. B. O mesmo valor, R$100. C. Um valor menor do que o desconto de 10%. Muito bem, então vamos falar sobre desconto, né? E o que é o desconto? O desconto é uma redução no preço de um produto ou serviço. É comumente expresso em termos de uma porcentagem do preço original. Então, o preço final vai ser o preço original do produto menos o desconto. A taxa de desconto é a porcentagem pela qual o preço original é reduzido para calcular o preço final após o desconto. Podemos calcular de maneira bem rápida. Para isso, basta que, quando se fala em desconto, subtraia de 100%. Então, a taxa, toda vez que eu quiser trabalhar com a taxa, diretamente com a taxa, eu posso pegar 1 menos a porcentagem em número decimal. Tudo bem? Então, acompanhe esse exemplo comigo na tela. Então, lembra lá do vídeo? O rapaz propôs ao vendedor, o tênis era R$100, e o rapaz propôs ao vendedor aumentar 50% e depois tirar 50%. Só que toda vez que eu penso em calcular um percentual, eu sempre vou calcular em cima do valor total. Bote isso na cabeça. Um exemplo. Qual seria o desconto de 10% proposto pelo vendedor? Então, 10% proposto pelo vendedor, o que é que eu faço? Vou pegar 100 vezes 10%, 10%, que é a mesma coisa que 10 sobre 100, beleza? E aí, simplificando já aqui esse 100 com esse 100, então, o vendedor ofereceu um desconto de R$10 e o produto, então, seria de R$90. Janiel, porém, ele fala o seguinte: não, o valor vai ser R$100, mas primeiro eu quero que você aumente 50%. Então, 50% de R$100 é multiplicar 100 vezes 50 sobre 100. Beleza? Isso aqui é 50%. Já fazendo aqui a simplificação do 100 com 50, o valor vai ser R$50. Então, como ele vai aumentar 50%, o valor passa então a ser 100, que era o valor que já era, mais 50. Então, 100 mais 50, o valor então passa a ser, após o aumento, 150. E aí, ele fala para retirar 50%. Eu vou tirar 50% do 100?
Não, porque eu já tive um aumento aqui, ó, de 50%. Então, eu vou trabalhar em cima desse valor. Tudo bem? Então, vai ficar 150 vezes 50 dividido por 100. Tudo bem? E aí, simplificando aqui, ó, esse zero com esses dois zeros aqui do 100, nós vamos obter 75. Ou seja, ele vai pagar um valor de R$ 75. Ou seja, das três opções, qual é a resposta correta, né? Das três opções, qual é a resposta correta? É a letra C, né? Um valor menor do que o desconto de 10%. Antes o valor com desconto era R$ 90. Se o vendedor aceitasse a proposta, Janiel deveria pagar R$ 75. Beleza? Tudo bem? Então, vamos a mais um exemplo. Uma loja está oferecendo um desconto de 15% em todos os seus produtos. Se uma camisa custa R$ 25, quanto custará após o desconto? Então, a primeira forma de calcular é calcular 15% de R$ 25, né? Então, toda vez que eu quero calcular uma porcentagem, eu vou sempre multiplicar essa porcentagem pelo valor que eu quero, né? Então, é 15%, lembra lá que 15%, ó, é a mesma coisa que 15 dividido por 100, e isso aqui pode ser escrito na forma decimal como 0,15, tá bom? Então, multiplicando 0,15 por 25, o valor do desconto é R$ 3,75. Então, o primeiro passo é calcular o valor do desconto, R$ 3,75. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse valor do valor original. Então, o preço final vai ser o valor original, que é R$ 25, menos o desconto. Tudo bem? Que é R$ 3,75, que vai pagar um valor final de R$ 21,25. Uma outra forma também de calcular era usar a ideia da taxa. Lembra lá a taxa? Taxa vai ser 1 menos a porcentagem. Então, quem seria 1 menos a porcentagem? Lembra que vai ser isso aqui, ó, 1 menos 0,15, tá bom? Vamos sempre trabalhar com os valores em decimal, ok? Então, ó, 1 menos 0,15, isso aqui vai dar 0,85. E aí, ao invés de calcular o valor em cima do desconto e depois tirar, eu poderia também já multiplicar esse valor aqui, que eu encontrei de 0,85, por 25, que eu também vou encontrar o mesmo resultado. Observe comigo. Então, ó, 0,85 vezes 25. Correto? Então, ó, nós vamos ter o seguinte, 5 vezes 5, 25. 8 vezes 5, 40, com 2 que subiu, 42, 4. 0 vezes 5 é 0, mais 4, 4. Agora eu vou fazer o 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 8, 16 com 17. E 2 vezes 0 é 0, com 1 que subiu, né? Nós vamos ter aqui, agora é só somar. 5, 2, 11, sobe 1, 1 mais 1, 2. E aí, duas casas decimais. Ou seja, eu também obtive o mesmo R$ 21,75. Beleza? Então, eu posso sempre fazer dessa forma. Existem duas maneiras de eu calcular o desconto. Pego o valor percentual, multiplico pelo valor total
E aí eu vou encontrar o valor real do desconto, que nesse caso foi o que nós fizemos. Pegamos 0,15, que é 15%, multiplicamos por 25, que dava lá R$ 3,75. E depois eu peguei R$ 25,00 menos R$ 3,75, que dá um total de R$ 21,25. Beleza? Só que eu também posso fazer da mesma maneira e calcular o desconto, só que utilizando a ideia da taxa. E aí como que eu faço para calcular a taxa? Sempre vai ser um valor, 1, menos o percentual na forma decimal. Nesse caso, a gente trabalhou com 0,15. Então, 1 menos 0,15 vai dar 0,85. Ou seja, esse 0,85 vai ser o valor do produto após o desconto. Entendeu? Vai ser o valor percentual do produto após o desconto. Então, quando eu multiplico 0,85 pelo valor do produto, eu já encontro o valor final do produto, que nesse caso foi R$ 21,25. Tudo bem? Então, segue comigo para mais um exemplo. Muito bem. Então, nosso próximo exemplo diz o seguinte. Charles, um vendedor de carros usados, possui um Ford Ka em janeiro de 2023. Possuía, né, um Ford Ka em janeiro de 2023. Avaliado em R$ 56.000. Em julho do mesmo ano, o valor do carro havia depreciado 8%. Qual seria o valor do carro em julho? E aí, ó, para quem não lembra, quem não conhece esse termo, depreciação, né, depreciado, é o valor que o carro vai perdendo. Então, o carro vai perdendo valor ao longo do tempo, né? Então, nesse caso, em julho do ano de 2023, o carro já tinha perdido o seu valor em 8%. E aí pergunta-se qual é o valor do carro, beleza? Então, vamos pensar aqui, ó. Primeiro vamos calcular, né, o valor da depreciação do carro. Então, o valor da depreciação vai ser 8% de 56 mil. E aí, ó, só para ficar bem interessante, vamos usar a calculadora aqui para ficar bem legal. Só posicionar bem bonitinho. Então, se eu quero calcular 8% desse valor, então o que é que eu faço? Eu vou pegar 8 dividido por 100, que é 8%, né? Que é 0,08. Então, vou multiplicar 0,08 vezes o valor do carro, 56 mil. Então, eu vou ter, né, perdido um valor em torno de 4.480. Então, 8% de 56 mil é 4.480. Ok? Então, o carro vai perder esse valor. Então, multiplicando 0,08 por 56 mil, nós vamos obter aqui esse valor de R$ 4.880. Tranquilo? E agora, professor, o que é que eu faço? Faço o seguinte, eu vou subtrair o valor da depreciação do valor original do carro em janeiro, que era o valor que nós tínhamos. Então, o valor do carro em julho vai ser o valor original menos o valor da depreciação. Então, 56 mil menos 4.480, nós vamos obter um valor de R$ 51.520. Então, né, o valor do carro em julho vai ser um valor de R$ 51.520. Tudo bem? Então, toda vez que eu quero calcular a perda, eu posso fazer essa ideia, mas eu também poderia ter usado a ideia da taxa. Professor, como é que ficaria a ideia da taxa? Aqui, ó, vamos usar essa tela em branco. Como o valor, a taxa, sempre vai ser igual
né? A taxa é igual a 1 menos a porcentagem, o que vai acontecer? Então, eu vou pegar 1 menos 0,08, tudo bem? Que isso aqui vai me dar um valor total de 0,92. Então, eu poderia muito bem somente multiplicar, né? Vamos pegar aqui nossa calculadorazinha bem aqui novamente. Eu poderia muito bem só multiplicar o valor do carro por 0,92. Beleza? Então, ó, multiplicando, vai ficar como? O valor do carro, 56 mil, vezes o valor da taxa, que nesse caso já vai ser 0,92. Que aqui eu já tenho o valor total do carro após, né, a depreciação, que é 51.520 reais. Tudo bem? Então, toda vez eu posso utilizar essa ideia. Se eu sei que algo vai perder o valor, eu posso sempre utilizar essa ideia aqui da taxa. 1 menos a taxa. Ok? Então, vamos a mais um exemplo. Em uma padaria, uma torta custa R$180. Porém, comprando via aplicativo de desconto, ela passa a custar R$136,80. Qual foi o percentual de desconto empregado na compra pelo aplicativo? Então, ele quer saber quanto que de desconto a pessoa que foi comprar essa torta ganhou. Tudo bem? Então, o nosso primeiro passo, né, para calcular o percentual de desconto empregado na compra pelo aplicativo, podemos seguir estes passos. Então, o nosso primeiro passo é determinar o valor do desconto. Então, vou pegar o valor total, o preço original, menos o preço com desconto. Beleza? Então, 180 menos o preço com desconto, que é R$ 136,80. Então, ela vai ter um desconto ali de R$ 43,20. Esse aqui é o valor que ela obteve de desconto. Tá bom? Então, ela vai ter esse desconto de R$ 43,20. E agora, eu vou calcular, né? Em seguida, calculamos o percentual de desconto em relação ao preço original. Então, o percentual de desconto vai ser o valor do desconto dividido pelo preço original. Lembrando que o valor do desconto a gente acabou de calcular, que é R$ 43,20, né? Então, R$ 43,20 dividido por 180, e eu sempre vou querer trabalhar com esse valor em percentual, e por isso que eu multiplico por 100. Então, vai ficar, dividindo aqui, ó, 43 por 180, eu tenho 0,24 vezes 100, então o percentual lá de desconto foi 24%, né? Portanto, o percentual de desconto empregado na compra pelo aplicativo foi de 24%. Professor, poderia também fazer essa conta na calculadora? Com certeza, tá? Como que ficaria essa conta na calculadora de uma outra maneira bem mais rápida? Ó, poderia ter feito assim. Eu pego o valor do desconto, o valor total do desconto, R$ 136,80, né? E divido pelo valor original. Opa, desculpa aqui que eu acabei apertando o botão errado. E divido pelo valor original, que deu 0,76. Isso daqui eu tiro 1. Então, 1 menos 0,76, que vai ser 0,24. Multiplicando por 100, isso aqui daria um valor de 100%. Então,
0,24 vezes 100 é o valor de 24%. Essa é uma das formas de se calcular utilizando a calculadora. Beleza? Tranquilo? Então agora, nós vamos para mais uma situação, né, que utiliza o desconto através do percentual. Acompanhe comigo na tela. Jussara está precisando comprar livros didáticos e decidiu pesquisar os preços em 3 livrarias. Vejamos algumas cotações obtidas. Na livraria A, o preço é R$ 400 e se for via Pix ou à vista, terá 15% de desconto do valor. Na livraria B, o preço é R$ 450 e se for via Pix ou à vista, terá 20% de desconto do valor. Na livraria C, o preço é de R$ 390 e se for via Pix ou à vista, terá 10% de desconto do valor. Qual das livrarias é mais interessante para a Jussara fazer a sua compra? Muito bem, então nós temos aí uma situação onde uma pessoa vai a uma livraria comprar livros, né? Geralmente acontece isso logo no início do ano, e aí ela tem lá 3 cotações e formas de pagar diferenciada em cada uma delas. Então, vamos fazer os cálculos e decidir qual é a melhor. Então, para isso, vamos determinar qual seria o preço final, né, em cada uma delas. Então, na livraria A, o preço final é o preço original menos o desconto. Então, 15% de 400. Então, vou multiplicar 0,15 vezes 400, que vai dar um valor total de R$ 60, ou seja, o valor de desconto vai ser de R$ 60. Tudo bem? Então, o valor de desconto aqui vai ser de R$ 60 na primeira livraria, na livraria A. Na livraria, então, por quanto sairia o livro? R$ 400 menos 60, o valor seria de R$ 340. Beleza? Então, esse aqui seria o valor a ser pago na primeira livraria, na livraria A. Na segunda livraria, nós vamos ter a mesma situação. O preço final é o preço original menos o desconto. Beleza? Então, para determinar o desconto, que nesse caso, se for pago via Pix ou à vista, vai ser 20% de 450. Então, multiplicando, ó, sempre que eu quero trabalhar a porcentagem, é bem interessante trabalhar a multiplicação com os valores na forma decimal. Mas tem gente, aí também vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de trabalhar com os valores na forma de fração. Eu já prefiro trabalhar na forma dos valores, dos números em decimal. Então, multiplicando 0,20, né, que é 20%. Por que fica esse valor? Só recordar para vocês. Vai ser 20%, né? Então, é 20 dividido por 100. O que é que eu faço? A vírgula, quando não aparece, ela está aqui, ó, escondida atrás do último valor, né? Ela está escondida não, implícita aqui atrás do último valor. E aí, quando eu divido por 100, eu ando com a casa 2 vezes, né? Com a vírgula 2 vezes para frente do número. Então, ó, 1, 2. Então, ficaria vírgula 20, mas isso não faz sentido. Então, para fazer um sentido melhor, a gente acrescenta o 0,20. Então, toda vez que o valor tiver em percentual, eu posso trabalhar com ele também na forma decimal. Beleza? Porque fica mais fácil a multiplicação. E multiplicando 0,20 por 450, dá R$ 90. Então, o preço final, né? O preço final será quanto? Será 450 menos R$ 90. Beleza? Então, 450 menos 90, o valor final será de R$
R$360. Beleza? Então aqui o valor final na livraria B será de R$360. Já na C, o preço final original menos o desconto novamente. Então vai ficar 10% de 390, né? Segundo o vídeo, na livraria C, os livros custavam 390 e aí teriam um desconto de 10%. Novamente, posso usar a ideia lá dos números decimais. Então vai ficar 10 de 100, né? E aí ando com a vírgula duas vezes para frente do número. Então vai ficar 0,10. Beleza? Então, por isso que a gente utiliza ali 0,10. Então, 0,10 vezes 390 vai ser um desconto de R$39. Então, vai ser o preço original, 390, menos R$39. Então, 390 menos 39, nós vamos ter um valor total de R$351 a ser pago. Agora, a fim de definir o preço total, o preço final, vamos comparar. Então, o preço final da livraria A seria R$340, da livraria B R$360 e da livraria C R$351. Então, qual seria a opção mais interessante? Lembrando lá do vídeo, os valores eram até bem diferentes, porém o desconto faz total diferença na hora da compra, Então, o valor mais interessante aqui, no caso, seria a R$340. Por quê? Apesar dos descontos, após o desconto, esse seria o valor mais interessante, R$340 é o valor menor dentre as três. Por isso, esse valor, provavelmente, se ela tem o dinheiro e vai pagar à vista, ela ia comprar na livraria A. Tranquilo? Então, às vezes, eu tenho que prestar bastante atenção no valor final, após o desconto, porque aí fica mais interessante, a livraria A. Por quê? Porque apesar do valor original, às vezes é mais interessante após o desconto. E quanto maior o valor do desconto, mais interessante é para você. Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula sobre desconto. Espero que ela tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.